Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a refletir comigo nesse dia em Jeremias 46, versos 27 e 28. A palavra de Deus diz assim: Não temas, pois, tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto e a tua descendência da terra do teu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante. Não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu. Jacó, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei. Mas de ti não darei cabo. Castigar-te-ei, mas em justa medida. Não te inocentarei de todo. Esse dia nós refletiremos a respeito do tema medo da escuridão. Estes versículos levam a refletir que não importam as notícias pessimistas dos jornais, a palavra de Deus permanece. Por mais sombrio que sejam os dias que estamos vivendo, Deus sempre dá a seu povo a luz que precisamos. O salmista nos apresenta essa luz como sendo a própria palavra de Deus. Observem o que nos apresenta o Salmo de número 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O evangelista João nos apresenta o Senhor Jesus tanto como sendo a palavra, ou seja, o verbo, como também ele apresenta o Senhor Jesus no evangelho que leva seu nome como luz. Então nós podemos testificar isso ao nos deparar com o evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 a 5, onde a palavra nos diz o seguinte: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então nós podemos observar que Jesus aqui nos é apresentado tanto como a palavra, ou seja, o verbo, como também como luz. Não existe nenhum motivo para temer o terror noturno. E esse terror noturno, nesse sentido, nós podemos ver como o terror noturno da vida. O profeta Jeremias nos fala que o próprio povo de Deus será castigado. Isso é evidente, mas nós precisamos entender que o mesmo profeta Jeremias vai nos dizer que de forma justa, ou seja, em justa medida, em outras palavras, nós podemos perceber que os nossos pecados geram consequências. Portanto, abandone tudo aquilo que te leva a permanecer no vale da sombra da morte. E dessa forma, você compreenderá o que o evangelista Mateus afirmou a respeito dessa permanência no vale da sombra da morte. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 16, nos diz o seguinte: O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa luz resplandece a partir do momento em que, mesmo estando em trevas, eu e você tomamos uma atitude de arrependimento, abandonamos essa vida de trevas e, sem a menor sombra de dúvida, essa luz resplandece para nós. Mas quero encerrar essa reflexão nesse dia dizendo que o Senhor mostrou a Jeremias que não temesse, porque o Senhor Deus estava com ele. As suas promessas são verdadeiras para aqueles que amam uma vida iluminada por Deus. A escolha de amar as trevas trará consequências, conforme ainda o evangelista Mateus nos apresenta isso. E dessa feita, eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você aquilo que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, verso de número 19.
E que eu e você possamos pensar a respeito, que eu e você venhamos a amar a luz ao invés de amarmos as trevas, e nós possamos entender que a decisão de permanecer nas trevas, no vale da sombra da morte é nossa. Mas se eu e você amarmos a luz, olhe você, o que pode acontecer com nossas vidas e o que pode acontecer com aqueles que amam as trevas. O evangelista João nos dá essa dica no capítulo 3, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que eu e você possamos pensar nisso. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.